Esse primeiro slide, então, eu falo um pouquinho sobre o que é o autismo ou TEA. Por que TEA? É um transtorno do espectro autista. E esse espectro, ele é amplo. Por quê? Porque os sintomas são muitos. E não existe duas pessoas. E quando eu falar criança, pessoal, não fiquem achando que eu só estou falando de criança. É que eu sou da educação infantil e da minha boca sai criança mesmo, tá? Mas não é só a criança, tá bom? Cada pessoa com autismo, então, ela apresenta uma combinação única de desafios e habilidades, resultando em um amplo espectro de manifestações, tá? Depois eu posso passar esse material para vocês, viu, gente? Não precisa se preocupar, tá? Mas se quiser anotar também pode anotar, não tem problema, tá? E é um transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo. E ele afeta a comunicação, a interação social e o comportamento das pessoas, tá? Essas características, elas precisam acontecer e de forma intensa, né? De forma que prejudique a pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, é autista, né? Parece autista, e fica aquele negócio, né? Não é assim, né? Ele precisa ter prejuízo em algumas dessas coisas. Então, por exemplo, afeta a comunicação, ele não se comunica, né? Eu estou falando aqui no passar dos slides, tá bom? E o início tem que ser na infância. Na infância é que acontece tudo isso, né? Por exemplo, ninguém se torna autista, ele nasce autista, né? E a condição, ela é crônica, então não tem, ainda não tem. Aqui, mas tudo bem, já melhorou. Então, os sintomas, né, e características do autismo: dificuldades de interação social, padrões de comportamentos repetitivos e hipersensibilidade. Então, são três coisas muito importantes. Eu vou falar um pouco mais sobre esse comportamento repetitivo, tá? São indivíduos com autismo frequentemente apresentam comportamentos e interesses restritos e repetitivos, como brincar com os mesmos brinquedos de forma obsessiva. Eu estava ouvindo uma pessoa contar sobre um caso que a faxineira, né, a colaboradora lá, ela começou no primeiro dia, né, e a patroa falou para ela, olha, não se importe, porque meu filho, ele gosta muito de dinossauro, ele tem assim paixão por dinossauro e tal. A patroa falou, né? Daí ela falou, não tem problema, eu sei como que é isso, meu filho também gosta. Mas aí ela ficou o dia todo, tudo. Daí no final do dia, ela falou para a patroa, nossa, olha, o seu filho gosta mesmo de dinossauro, o meu não é dessa forma. Ou seja, ela percebeu a diferença, né? Ela percebeu quanto aquela criança é obsessiva mesmo, que é diferente de gostar, né? O gostar não quer dizer que ela tenha esse comportamento repetitivo, né? E a hipersensibilidade, é importante a gente pensar, porque muitas
pessoas com autismo, né, ela tem que ser uma sensibilidade aumentada a estímulos sensoriais, como sons altos ou luzes vibrantes que podem gerar desconforto e ansiedade. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vê criança na igreja correndo e fazendo alguma coisa que, nossa, o que será, né? E pode ser que ela tenha alguma hipersensibilidade ao som ou algumas outras coisas, tá? Aqui, olha, a prevalência do autismo. Então, em 2000, nós tínhamos uma a cada 150 crianças, né? 2004, uma a cada 125, ó, vai diminuindo, né? 2010, uma a cada 68. 2020, uma a cada 36. E 2022, uma a cada 31. Né? Vejam como esse número, né, essa proporcionalidade aumentou. Então, isso aí ele é um dado recente, né, de 2022, mas que foi divulgado em 2025. Só que tem um detalhe. Esses dados eles foram coletados durante a pandemia. Então, esses dados eles podem até modificar, ou vir a ser ainda o 36, né? Ou então um número ainda menor ali de proporção, né? E aqui, olha, eu venho falar sobre por que eu trouxe isso, porque é uma das dúvidas muito grandes das pessoas, né? Então a gente, por que esse número aumentou? Um conceito diferente entre prevalência e incidência, tá? Então a incidência ela se refere a novos casos, né? Ou seja, quando a gente fala em epidemia de autismo, não é. Por quê? Porque ele não é uma incidência, né? Ele é uma prevalência, ele se refere ao total de casos existentes, tá? E tudo isso está num documento, né, que analisa a prevalência, né, de crianças com autismo aos 8 anos. Não quantas novas surgiram, então não quantas crianças nasceram na área, então não é isso, tá? Portanto, o aumento observado ele não significa necessariamente que há mais pessoas autistas, mas sim que há mais diagnósticos, tá? O que pode ter várias explicações, tá? Eu vou deixar depois para vocês o meu contato, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, tá bom? Se não ficar muito claro também a minha explicação aqui, quiser mas agora também podem falar, tá bom? Se tiver alguma dúvida. E aqui, olha, ele está um pouco pequeno, esse quadro, mas é importante aqui. Uma curiosidade, que a cada 4 meninos, né, uma menina era diagnosticada com autismo. E agora mudou. Cada 3 meninos, uma menina é autista. Tá? Por quê? Porque os estudos estão mais detalhados no caso, né? E consegue identificar meninas autistas, o que não acontecia um tempo atrás. Mesmo porque as meninas, elas são mais quietinhas, elas têm outro comportamento, ela não chama tanta atenção quanto os meninos, né? Então, também por isso, as meninas
não eram tão diagnosticadas, né? E aí, atualmente, olha, há uma maior prevalência entre os grupos com menor acesso a recursos, porque o diagnóstico está chegando para essas pessoas, né? Como populações negras, hispânicas e asiáticas. E isso daí ele pode estar relacionado a fatores sociais como acesso à saúde, condições de vida, prematuridade, baixo peso ao nascer. Tá? Além disso, a hipótese de que dificuldades de estimulação em contextos de maior vulnerabilidade possam influenciar avaliações e encaminhamentos, especialmente no contexto escolar. Então, é algo que pode ser confundido e muitas vezes a gente também precisa prestar atenção para o diagnóstico. Tá? Então, será que é isso mesmo? Né? Fica bem. Por fim, é importante destacar que o aumento da prevalência não é explicado por uma única causa. Os principais fatores apontados são ampliação do conceito de autismo ao longo do tempo, maior capacitação dos profissionais, tá? Aumento do acesso ao diagnóstico, fatores biológicos como a idade parental, mais especificamente da idade do homem. Atualmente, as pessoas, né, os casais estão tendo filho mais tarde, né? E maior sobrevivência de bebês prematuros. Há um tempo atrás, os bebês prematuros, eles não sobreviviam, né? E agora, então, eles estão tendo maior chance de sobreviver. E isso também é um caso muito preocupante. Não temos nada comprovado, mas é algo para a gente dar atenção e dar estímulos para essas crianças que nascem prematuras, né? E aqui, olha, as causas do autismo: 81% genéticas heredado, tá? Então ele é herdado do pai ou da mãe, tá? Genético, 18% genético não herdado, tá? Ele é genético, olha só, somando os dois, dá 99% dos casos são genéticos, né? E 1% ambiental, no caso, mas ele tem que ser durante a gestação, tá? Acontecer alguma coisa enquanto o bebê estiver na barriga, né? Estiver sendo gestado, pode ser daí por medicamento, por drogas, álcool, né? Todas essas coisas assim do ambiente. Mas vejam, 1% também não tem estudo que comprovado realmente, tá? Então, falar de autismo hoje a gente pode estar passando alguns dados aqui que amanhã seja totalmente diferente. Por quê? Porque o estudo está muito avançado, né? Então, hoje a gente fala de uma forma, depois, e se instigante estudar o autismo, que ele não é nunca do mesmo jeito. Então, aí o estudo vai evoluindo e a gente vai também acompanhando, né? O diagnóstico e a avaliação, ela deve ser multidisciplinar por vários profissionais, tá? Os testes psicológicos, eles têm testes específicos para ser feito, né? E aí é a observação clínica, por exemplo, comportamental. Então, existem sim alguns exames agora para serem feitos, mas que ele
nunca, dificilmente ver uma pessoa que tem o mesmo. Pois não. Ah, sim. É uma comorbidade, a deficiência intelectual. A deficiência, eu não sei se eu trouxe um slide sobre isso, mas a deficiência intelectual, ela, em grande parte, está associada ao autismo. Então, grande parte dos autistas, né, tem deficiência intelectual, mas também existem os autistas superdotados, né, que chegam a fazer várias coisas, várias atividades, que são médicos até, né? Então, tem várias. Oi? Nesse caso, são pessoas perfeitas no que faz. Justamente, então, porque aí o autismo passa a ser algo bom, né? Para que ele tenha toda essa. Ele tem hiperfoco, o hiperfoco é bom, né? Mas o que a grande maioria não é assim, infelizmente, né? E aqui, olha, eu trouxe algumas teorias, né, para explicar um pouco sobre isso, que é a teoria da mente, né, que basicamente se colocar no lugar do outro, né? O autista ele tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, tá? Aqui a disfunção executiva, que ele tem a dificuldade de planejar as coisas, então ele precisa de uma rotina, ele precisa de algo, por exemplo, visual, para ele se organizar. Tá? E por isso também a gente pensa numa catequese diferente para eles, né? Aqui a coerência central, que seria com indivíduos que tendem a focar nos detalhes em detrimento da visão geral. Por exemplo, a gente está num ambiente e tem um ventilador fazendo muito barulho. Mas ninguém está preocupado com o ventilador. Mas ele está vendo e está prestando atenção naquilo. Tá? É um exemplo, né? E aqui a teoria sensorial, que ela propõe que o autismo está relacionado a diferenças no processamento sensorial, levando a hiper ou hipossensibilidade. O que seria a hipossensibilidade? É realmente esse excesso de som, de estímulos que ele sente, e aí seria, até agora eu estou lendo uma fala de uma pessoa autista, que ela descobriu que o filho tinha algo diferente, porque ela também tinha quando era criança. Ela não chorava para tomar injeção. Ela não chorava. E era algo muito, assim, diferente, né? Chamou muita atenção isso aí. E o filho, quando ela começou a levar, ele também não, né? Então, algumas reações que a gente tem, por exemplo, até ficar ao frio, ao calor, alguma coisa assim, e o autismo, ele pode não sentir, tá? Não é algo assim que todos são iguais, depende disso, tá? Então vamos lá, ó. Aqui as terapias, né, os tratamentos, a terapia comportamental, ocupacional, a fala, os medicamentos. E aqui eu queria chamar a atenção para a fala, que na verdade a fala é o primeiro sintoma para a gente ficar alerta, né? A criança, ela não está falando no tempo certo, porque existem os marcos de desenvolvimento, e
E aí existe aquela fala, né? Cada criança tem seu tempo. Não, ela tem seu tempo um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro daquele espaço do marco do desenvolvimento. Se tiver muito diferente, tem que ir atrás, né? Tem que saber o que está acontecendo. Isso quer dizer que ela tem algum problema? Não, mas é aquilo, né? A gente tem que pensar em vamos pecar, desculpa essa palavra né? Por excesso e não por ausência de querer saber o que tem, né? Então vamos lá, vamos levar, vamos ver, vamos tratar, né? Por quê? Porque o autismo ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E quanto mais cedo fizer esse tratamento com a criança, né? O tratamento da intervenção precoce, que a gente chama, melhor o resultado, né? Ele não vai deixar de ser autista, mas ele vai deixar de ter muitos prejuízos na vida adulta. Que isso a gente tem que pensar também, que ele não vai ser do jeito que a gente quer, porque a gente quer que ele mude, que ele faça alguma coisa. Não é isso, né? Ele vai ter autonomia, e isso é muito importante. Até nesse ano, o tema do autismo, né, do mês de abril, do Abril Azul, o autismo, a autonomia, ela precisa de apoio, né? Então, para se ter essa autonomia, o autista precisa desse apoio, né? Então, isso é que vai fazer um tratamento, que vai fazer tudo isso. E as famílias é muito importante. Em primeiro lugar, é a família. Aqui eu vou me concentrar aqui nesse envolvimento da família, tá? O apoio e a colaboração da família são essenciais para o sucesso da educação da criança. E a família é o primeiro lugar que vai acolher essa criança, né? E o que acontece? Muitas vezes a criança ela não é acolhida na família e os prejuízos vêm depois. Ela não é acolhida na família, não é porque a família está desprezando ela, não é isso, mas a família ela não está querendo enxergar muita coisa que vem acontecendo. Então, não, vamos deixar. Até eu estou com um caso aí na família, até que essa pessoa fala, não é nada, já veio no médico, não, é assim mesmo, gente, tenta falar e tenta, né? O que vai acontecer? No futuro, né? Essa criança está com 6 anos agora, daqui a pouco ela vai começar a apresentar outros problemas, né? Então, por isso a gente precisa, tá bom? Aqui eu vou deixar. Aqui são o desenvolvimento social e emocional. Ela tem dificuldade, muitas vezes, de entender as suas próprias emoções. E quando ela não entende as suas próprias emoções, ela também não entende as emoções do outro, né? Então, aí complica muito as relações, tá? As atividades sociais, por conta dos relacionamentos interpessoais, né? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o adolescente, né? Nós temos casos altíssimos de suicídio entre os adolescentes autistas, né? Então é algo para a gente ficar alerta, né? E prestar muita atenção e não deixar que as coisas aconteçam. Nós temos casos próximos também de crianças na escola que aconteceu uma situação lá e a menina se suicidou e tudo mais. Então, nossa, isso daí é muito sério, né? O adulto precisa prestar mais atenção, né?
visão, na lógica do reino de Deus, não é um favor. Então, o livro de inclusão não é favor, né? Nós não estamos incluindo a criança, porque, ai, coitadinho, não. Nós vamos incluir na escola, na igreja, nós estamos em todos os lugares, né? E isso não é um favor, é um direito da criança, né? E aqui no caso, é um direito que nasce da dignidade inviolável de todo ser humano, criado à imagem e semelhança do Pai. Cada pessoa é um dom, cada pessoa é amada por Deus. Então, se eu acredito que Deus está em mim, Deus está no outro, como que eu não vou acolher o Deus que está no outro? Como ensinou o Papa Francisco, enquanto houver uma só pessoa descartada, não haverá festa da fraternidade. Porque ainda há irmãos e irmãs que não conseguem acessar nossas igrejas. Porque há crianças com deficiência intelectual e outros que desejam fazer a catequese, mas não encontram espaço, escuta ou linguagem, né? Ela não entende. E aí que muitas vezes o comportamento da criança é por conta disso. Ela não sabe se expressar, né? Ela não sabe dizer o que ela está sentindo e ela não entende o que vem vindo. Então essa falta da comunicação faz com que ela fique rodando na sala, porque ela não está entendendo o que está acontecendo, né? Ela fica fazendo algumas coisas que a gente até pensa que pode ser birra, mas não é birra. Isso nós precisamos entender também, quando é birra e quando é outra coisa, né? Então, olha só, aqui a gente entra mais especificamente, né? Precisamos de ação pastoral estruturada que tenham como missão garantir o direito de todos participarem plenamente da vida da igreja, superando barreiras físicas, culturais, comunicacionais, litúrgicas e espirituais. Ela não é um projeto paralelo ou opcional, mas expressão do próprio coração do Evangelho. Aí tem algumas palavras repetidas, pessoal, que eu não sei o que acontece com o meu programa lá, que aí eu não consigo tirar, quando eu vou arrumar os slides, sobe, depois na hora da apresentação ele está aqui de novo. Tudo o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então é aquilo, né? Como que o Deus que está no outro não vou acolher, né? Deixa eu só explicar este logo aqui, é o logo do Café com Pauta, que faz 5 anos esse ano, tá? Por isso que eu coloquei aí. Eu explico depois. Pode ser? Jesus e as pessoas com deficiência. Então, aqui eu trouxe algumas frases, né? Que falam sobre o acolhimento de Jesus, né? O cego, o homem que não, com a mão atrofiada, o paralítico da maca, né? O surdo-mudo. Então, todos eles foram acolhidos, curados, escutados, né? E por que a gente mudou tudo isso? Porque nós, né, estamos fazendo outras coisas. Às vezes, pessoal, a gente pensa que acolher é muito difícil, né? A gente pensa, nossa, meu Deus, o acolhimento vai me dar um trabalho, vai não sei o quê. Mas o acolhimento são coisas simples. É o olhar,
essa pessoa da igreja, tá? E aí, o que você espera dessas pessoas da igreja? Que pelo menos elas olhem para você e elas te cumprimentem, não é, Bárbara? É, né? Aí, passava e nada de cumprimentar. Passava lá, aí teve um dia que eu dei um grito, né, lá da minha casa, eu estava na outra calçada, né? E a pessoa estava passando. Bom dia! Não sei o que. Eu assustou assim, né? Porque, gente, sabe, é só um bom dia, é só você ter ali uma atenção, né? Então não precisa de muita coisa, mas precisa de alguma coisa, né? Não pode não fazer nada, né? E aqui nós temos alguns documentos da igreja, o diretório para a catequese, o documento do Papa Francisco, a carta pastoral da conferência, né? A dignidade da pessoa não depende do que ela faz ou pode fazer, mas do que ela é amada por Deus. Aqui nós temos então a formação e sensibilização na comunidade. Para que essa mudança de mentalidade aconteça, nós precisamos de formação, né? Nós precisamos conhecer, saber mais coisas, né? E aqui então, as ações de sensibilização seriam mais ou menos isso, né? Roda de conversa, encontros temáticos, né? Missas inclusivas, interessante que aconteça, oficinas práticas e semanas paroquiais da inclusão. E no caso do mês de abril, a gente falando sobre o autismo, né? Então, quando a gente vai fazer uma missa inclusiva para o autista, a gente precisa pensar em algumas coisas como o som. Por exemplo, esse microfone aqui agora está muito alto. Vocês repararam que está muito alto? Tá, né? Não tá? Me incomodou? Aí, então. Aí é algo para diminuir o som, né? Eu acho que até ficou mais assim, para baixo, para ficar atrás, né? E alguma coisa para alunos também. Então, são alguns detalhes que precisam ser pensados nessa missa, né? E essa mudança de mentalidade, a exclusão de pessoas com deficiência em ambientes eclesiais nem sempre é intencional, tá? Muitas vezes ela acontece por ignorância, no caso de ignorar mesmo, né? Medo ou falta de sensibilidade. É preciso combater o capacitismo na comunidade. Eu trouxe aqui algumas falas capacitistas. Isso aqui para mim, Serginho, acho que está lá na mesa. Daí a gente fala. É mais a hipersensibilidade mais comum, né? Mas também não tem assim. Eu desconheço algum estudo que fale sobre isso, o que é mais, se é hipo ou se é hipersensibilidade. O hipo aquele que tem hipossensibilidade, ele não sente frio, não sente calor, né? E aqui, muitas vezes ela acontece por ignorância. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que depois eu falo algumas coisas que a gente faz e a gente nem sabe que isso é capacitismo. A gente fala sem saber. E aí
história. É uma família que tem 3 filhos autistas. Eu fiz essa live com ela em 2023, dia 19, dia 9 de maio de 2023. Dia 19 ela faleceu. Foi assim, algo muito triste, muito impactante para a gente, tudo. E isso também me fez ficar mais indignada para levar essas coisas para a igreja. Porque olha só, o depoimento dela. Ela não morreu por isso, tá, gente? Foi uma coincidência, né? Mas ela falou que ela participava da igreja quando o primeiro filho dela nasceu. Ela participava da igreja, o marido participava, tocava no coral, participava de ICC, de um monte de coisa, um monte de pastoral. Aí o primeiro filho, ele na verdade foi descoberto que ele era autista depois que o segundo nasceu. Porque o segundo nasceu com um nível de autismo nível 3. O primeiro era nível 1, né? E o segundo nível 3, então já foi mais evidente, né? E quando o segundo filho nasceu, as pessoas começaram a não convidar mais eles para nada na igreja. Então, abandonaram a família. Ao invés de acolher, né? E vão lá, vão conversar, vão convidar para eles. Não, eles fizeram o contrário. Só que eles fizeram isso tentando proteger a família. Eles estavam com boa intenção, não fizeram isso por maldade. Não, a gente não vai convidar, porque essa criança não, eles fizeram isso para proteger. E isso é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente está querendo ajudar e nós não estamos ajudando. E como que a gente faz isso? Conversando com a pessoa, entendendo, perguntando o que ela gostaria que a gente fizesse, o que você gostaria que eu fizesse, como que eu posso te ajudar, né? E ninguém foi lá para perguntar. Ninguém foi. Mas tirou então o casal e a família, né? E nunca mais foram convidados para nada. Aí ele ficou muito chateado, também continuaram participando de outra forma, né? Continuaram católicos, mas poderia ter sido diferente, né? E depois daí ela morreu de dengue. Ela teve dengue, complicou e tudo, dali 10 dias. Então, nossa, foi assim, muito triste mesmo. E agora esse ano aqui, 3 anos, né? 2023. E aqui, ó, pessoal. Aqui fala sobre a acessibilidade arquitetônica, a gente nem precisa falar, né? Porque todo mundo sabe. A acessibilidade litúrgica, então, linguagem adaptada das orações, explicação clara dos livros, protagonismo litúrgico inclusive, sinais litúrgicos táteis ou visuais, no caso de pessoas cegas, né? Celebrações com libras ou audiodescrição. Então, são algumas coisas que a igreja... mas aqui na nossa igreja não tem. Mas saber se tem, e ele não vem justamente porque ele não consegue participar, né? Então, o que muitas vezes é preciso ser feito? Que seja a pastoral, principalmente a pastoral familiar, ela faça uma investigação disso, né? Para saber as famílias, por que essa não está vindo, o que foi e tal. Então, fazer alguma coisa nesse sentido, porque existe em toda a comunidade, existe, e a gente precisa ficar atento para essas coisas, né? Aqui, a catequese inclusiva, né? Que são fundamentos teológicos e pastorais, até acessível a todos. A catequese é um direito. Então, nós não podemos, por exemplo, falar
direito a fazer a catequese, todos têm direito de fazer a primeira Eucaristia, né? Os sacramentos da igreja, receber os sacramentos. E aqui a adaptação, né? Então isso é importante. Se ela não consegue ler, se ela não consegue escrever, por exemplo, uma criança autista, né? Existe já um material para crianças autistas, um material de catequese. Até o bispo estava para fazer direitos autorais, não sei, alguma coisa aí burocrática que ele ia fazer para ser lançado esse material. Você já ouviu falar desse material? Muito interessante, que é um material com figuras, né? E a criança ela vai sendo catequizada de uma forma assim muito legal. Ela é de Santa Bárbara, né? Essa moça que faz esse material. Ela tem um filho autista, ela desenvolveu. Não sei se pode. Então, é bem legal mesmo, bem legal. Olha aqui. Abordagem pastoral por tipo de deficiência, né? A deficiência intelectual, a deficiência motora, a deficiência visual, a deficiência auditiva. Então, todas as crianças, elas têm esse direito, né? Eu vou mais rápido, pessoal, assim dá tempo da gente conversar um pouco, porque senão só eu vou falar, né? Aqui, ó, surdo-cegueira, transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o autismo, né? Aquele transtorno TOD. Acompanhamento das famílias, né? Muito importante também esse acompanhamento. O que acontece? Pode ser que a criança ela tenha, seja de nível 3 do autismo, por exemplo, né? Daí então, ela vai vir e vai ficar com as outras crianças e tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó, eu sou contra a inclusão total, né? Eu penso que a inclusão ela existe desde que ninguém seja prejudicado, nem a criança, nem a família, nem as outras crianças. Então ninguém pode se prejudicar por isso. Ela tem que ser, no mínimo, prazerosa para a criança, né? E, por exemplo, se ela vem, ela está se torturando, vou usar essa expressão, né? Muito forte, mas ela está se torturando ali naquele espaço, ela não está gostando, ela não está contente. Então nós temos que ter uma outra alternativa. E talvez seja o caso de ir para casa dessa criança, né? Nós temos alguns casos que essa criança é evangelizada em casa, né? Então também é uma alternativa. E aquilo, cada caso é um caso, né? E nós temos sim que dar muita estrutura para as famílias, tá? A integração entre as pastorais é muito importante, né? Uma interdisciplinaridade. Então, por exemplo, existe nacionalmente já que dá para ser aprovada pela CNBB e tudo mais, a pastoral da inclusão, né? Mas não necessariamente nós precisamos de uma pastoral da inclusão. Nós precisamos que todas as pastorais sejam inclusivas, né? Todas acolham as pessoas com deficiência. Então, se eu tenho alguma deficiência, alguma coisa, mas eu quero trabalhar na pastoral familiar, ser agente de pastoral familiar, eu vou para a pastoral familiar e não na pastoral da inclusão, né? Eu vou trabalhar onde eu me identifico, né? Então, isso a gente precisa pensar também. Aqui as celebrações e eventos inclusivos, aqui a gente
faça, porque ele pode tomar só ele tem um kit, um cálice e o vinho somente. Agora para a criança não será o vinho. Dá vinho para a criança. Talvez autorize uma autorização para os outros subir. Verdade. Porque é possível. Tem que ser pensado nisso. Mas tá, ó. Aqui, ó, os encontros acessíveis, né? Eventos acessíveis, local, equipes de apoio, comunicação, informação. Aqui o chamado conversão pastoral e missionária. A conversão do olhar, isso aí é muito importante, né? A gente precisa mudar esse olhar, né? Nós precisamos ser mais acolhedores. A conversão do coração, romper com preconceitos, estigmas e atitudes de exclusão, para cultivar o amor misericordioso e a fraternidade real. A conversão da prática, implementar ações, adaptar estruturas, criar espaços e oportunidades que assegurem o protagonismo de todas as pessoas na vida e missão da igreja. Aqui, ó, a igreja com casa, escola da comunhão para todos, escola de aprendizado mútuo, comunidade profética, casa de acolhida. Então, todas essas coisas que a igreja, ela, na verdade, a gente espera muita coisa da igreja, né? Porque realmente ela precisa ser acolhedora, né? Aqui, olha, é um poema que eu fiz, né, uma poesia, sobre a minha metáfora, tá? E convido vocês a serem girassol, a sermos todos girassol. Por quê? Porque o girassol, né, ele partilha a luz dele, né? Vou ler, dá licença, tá bom, pessoal? Quando descobrimos algo, ficamos felizes, especialmente quando juntamos nossas ideias. Quando descobri minha metáfora, fiquei muitíssimo feliz, sentindo que iria partilhar com alguém. Tentar descobrir quem é este alguém. Tenta descobrir quem é este alguém. Partilhar conhecimento nos faz pessoas melhores. Descobrir isso me transformou, me fez aceitar o meu passado e ensinou a viver o amor. Viver a eternidade do agora é estar espiritualmente acordado. Minha metáfora de pesquisa é uma flor que muito nos ensina. Ela busca constantemente a luz do sol, o sinal da beleza que habita o universo. Em dias nublados, busca a luz da outra flor que está do seu lado, buscando uma grande lição que Jesus nos deixou. Seja um como eu e o Pai o somos. Sua cor é intensa e alegra onde está, cumprindo com a profunda verdade que nos diz da alegria que vem da beleza, encontrando-se no amor crescendo. Marise. Então, eu convido vocês a pensar sobre isso, né? A ser luz para o outro. Eu acho que aí está o grande acolhimento que a gente pode ter, né? Então, pessoal, era isso, né? Agora eu vou abrir para vocês para falar, só vou falar aqui das frases do capacitismo, para não me esquecer. E tem essa frase aqui também, que a inclusão, ela só acontecerá com a gente quando nos transformarmos. Assim, quando tivermos a verdadeira inclusão, porque nos transformamos. Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos dessa transformação interna para poder que as coisas aconteçam.
chama Marilice Mel no canal. Mas eu tenho um projeto dentro do canal do YouTube que é o Café com Pauta. E eu chamo profissionais, muitos ligados ao autismo e também à inclusão, né? E agora, no mês de abril, são 12 episódios que eu entrevisto pessoas, né? Sobre o autismo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós falamos sobre a adaptação curricular, né? E aí, no caso, a adaptação da catequese, né? A gente precisa pensar nisso, né? E aqui é o QR Code, eu acho que é do canal do YouTube, acho que vocês têm, já ganharam, né? Todo mundo ganhou o cafezinho, a tag. Vocês que chegaram depois, vocês receberam a tag? Não? Depois vocês já pegou? E é isso então, pessoal. Gratidão.